Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, amém? Cumprimenta aí 2 ou 3 pessoas junto de você. Dê a paz do Senhor, esse irmão, essa irmã. Estamos juntos na casa de Deus mais uma vez para adorar o nome de Jesus. O Senhor é bom e eterno em sua bondade. Glória a Deus. Vamos cantar louvores ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Ao Senhor e rendei graças ao seu nome. Ele mudou os nossos corações e nos deu a nova vida. Cantai louvores ao Senhor e rendei graças ao seu nome. Ele mudou os nossos corações e nos deu a nova vida. Com todo meu ser quero adorar, celebrando a ti, amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Com todo meu ser quero adorar, celebrando a ti, meu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Cantai louvores ao Senhor e rendei graças ao seu nome. Ele mudou os nossos corações e nos deu a nova vida. Cantai louvores ao Senhor e rendei graças ao seu nome. Nossos corações nos deu a nova vida. Com todo o meu ser quero adorar, celebrando a ti, meu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Com todo o meu ser quero adorar, celebrando a ti, meu amor, mas o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Te adorarei com minha vida. E nos teus braços quero estar. Te adorarei com minha vida. E nos teus braços quero estar. Quero adorar, celebrando a ti, meu amor, pois o meu prazer é te louvar, estar em tua casa, meu Senhor. Com todo o meu ser quero adorar, celebrando a ti, meu amor, pois o meu prazer é te louvar, está em tua casa, meu Senhor. Com todo o meu ser quero adorar, celebrando a ti, oh meu amor, pois o meu prazer
1 Pedro 4, versículo 1 diz, parte A: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Podem sentar? Eu gostaria, irmãos, nessa noite, de comentar a respeito do que Pedro está falando aqui para nós. Vou repetir o que ele diz. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. O que é que Pedro, irmãos, quis nos dizer, ou o que ele quer nos dizer com essa palavra? Ele diz aqui que nós devemos nos armar de um pensamento. Que pensamento é esse? Ou seja, ele diz que nós devemos ter um pensamento. Que pensamento é esse? Ele diz assim: uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Esse texto ele fica mais claro quando nós pegamos uma outra tradução da Bíblia, e eu vou ler novamente esse texto, agora numa outra tradução, a tradução chamada NVT. Reparem como fica esse texto. Diz assim, nessa outra versão: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Ficou mais compreensível? Ficou. Agora está mais claro. Eu vou repetir a leitura nessa segunda versão. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Então, eu queria falar nesta noite sobre a prontidão para sofrer, ou a disposição que um crente deve ter para o sofrimento. Quando eu falo sofrimento, irmãos, eu estou falando das dificuldades da vida, dos problemas que surgem na nossa vida, dos contratempos que surgem. Pedro está dizendo que nós devemos estar preparados para enfrentarmos essas situações. Pode até ser, irmãos, que elas nunca aconteçam, embora é muito difícil vivermos essa vida, um crente principalmente, sem passarmos por dificuldades. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Agora pode acontecer, irmãos, de um crente passar por poucos problemas na vida, ou ter uma vida mais sossegada, ter uma vida mais acomodada. Já outros crentes passam por mais tribulação, passam por mais dificuldades. Mas o importante é nós estarmos preparados para quando as situações adversas acontecerem em nossas vidas. Estar preparado para o sofrimento não é a mesma coisa que passar pelo sofrimento. Não é a mesma coisa. Estar preparado é uma coisa, passar é outra. Pode ser que pessoas que estejam preparadas venham a passar por pouco sofrimento. Que não venha a passar por nenhum sofrimento é um pouco difícil. Um soldado, irmãos, por exemplo, ele pode se preparar o tempo todo para ir a uma guerra, e pode acontecer dele nunca ir para uma guerra. Acontece ou não? Soldado, né? Ele se prepara, ele tem que estar preparado para, se for o caso, se for convocado, ele tem que estar preparado para ir a uma guerra. Mas pode acontecer que no tempo todo que ele servir como um soldado, pode acontecer dele nunca ir para uma guerra. Tem soldado aqui no Brasil que nunca puxou um gatilho, não é verdade?
Só em treinamento, né? No treinamento ele atira. Mas, assim, na prática, ele nunca puxou, ele nunca precisou usar uma arma. Pode acontecer. Agora, Pedro diz que nós devemos estar armados com o pensamento que temos que estar preparados, armados com a atitude de saber sofrer. Isso faz parte, irmãos, da armadura espiritual do crente. Nós precisamos estar preparados para, se for o caso, sofrermos. Agora, irmãos, é importante nós falarmos o seguinte: existe uma escola de pensamento que diz que o crente não pode desfrutar das coisas boas da vida. Existem aí alguns crentes que pensam o seguinte, que crente que é crente tem que sofrer. Se ele não está sofrendo é porque não é crente. Irmãos, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Essa escola de pensamento diz assim, por exemplo, crente não pode ir à praia, crente não pode se vestir bem, crente não pode ir a um bom restaurante, crente não pode usar desodorante. Tem crente que diz isso, irmãos. Eu sei que existe. Não pode usar desodorante, não pode usar perfume. Agora, irmão, de onde que essas pessoas tiraram isso? Foi da Bíblia? Não foi da Bíblia. Olha o que está escrito lá em Isaías 1,19. Olha o que é que Deus fala ao povo de Israel: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Amém? Agora, irmãos, essa promessa não é só para o israelita, não, é para nós também. Eu também sou israelita. Paulo diz que nós somos também descendentes de Israel. Nós somos israelitas. E se tem essa promessa para os israelitas, tem para nós também. Tem para a igreja. Comerão os melhores frutos dessa terra. Tem um texto também. A referência aí que vai aparecer na tela é o Salmo 84:10. Mas eu queria ler com vocês o Salmo 84:11. A gente vai ler o 10, mas nós vamos ler o 11 também, que é o versículo que eu queria ler para os irmãos. O 10 diz assim, pode botar o 10. Salmo 84, vamos ver o versículo 10 e o versículo 11. O 10 diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 anos, do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Agora, olha o que ele diz no versículo 11: porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Amém? Deus não recusa nenhum bem para aqueles que andam retamente. Irmãos, o crente que escolhe sofrer é porque tem alguma coisa errada com ele. Esse crente está precisando de um psicólogo. Esse crente está precisando de uma libertação. Porque crente, irmãos, que escolhe sofrer, está errado. Nós temos que escolher fazer a vontade de Deus. Agora, se a vontade de Deus envolver algum sofrimento na sua vida, amém. Os irmãos estão entendendo? Não é escolher sofrer. Não, eu vou escolher fazer a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus implica em sofrimentos. Alguns sofrem mais, outros menos. Mas não ficar correndo atrás de sofrimento de uma maneira deliberada, achando que isso é espiritualidade, quando não é. Irmão, sofrimento não é sinal de santificação, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Sofrimento, vou repetir, não é sinal de santificação. Voltando à questão de Deus querer coisas boas para nós, e até nos proteger do mal, e evitar que coisas ruins aconteçam com a gente, nós temos um exemplo, irmãos, nas pragas do Egito. Se lembram? Que as pragas,
atingiam os egípcios, mas não atingiam os israelitas? Que Deus protegeu o seu povo das pragas? Deus protegeu, irmãos. Enquanto os egípcios sofriam, os israelitas eram abençoados. Glória a Jesus. Os egípcios estavam sofrendo, mas os israelitas eram abençoados. Então isso é importante nós ressaltarmos aqui, que Deus, Ele quer que a gente desfrute das coisas boas dessa terra, e Ele nos dá essas coisas boas. Ele quer isso, Ele quer. Agora, irmãos, quando estivermos desfrutando das coisas boas, quando estivermos no tempo da prosperidade e da bonança, nós temos que estar armados, preparados, para, se acontecer, chegar a dificuldade, nós vamos saber também enfrentar. Amém? Nós vamos saber enfrentar. Ou seja, nós precisamos estar armados mentalmente. Armados mentalmente. Tem crente, irmãos, que não está preparado para passar por luta. Ele está preparado para o tempo bom, mas não está preparado para o tempo ruim. Ele sabe viver na bonança. Ele sabe ser crente quando tudo vai bem, mas quando vem a dificuldade, ele não está preparado, ele não sabe viver na dificuldade. E é isso que Pedro está nos chamando a atenção. Pedro está dizendo: estejam preparados se vocês tiverem que passar por sofrimento. É isso que ele diz. Então, alguém está perseguindo você, o ônibus atrasou, faltou água em casa, não tem água, perdeu o emprego, não tem problema, eu estou preparado. Amém? Esse é o crente que está armado mentalmente para passar por dificuldades. Agora, o crente que não está preparado mentalmente, diante de uma situação contrária, adversa, como é que ele vai reagir? Ele vai reagir não muito bem. Ele pode até abandonar o Senhor em alguns casos. Tem crente que abandona a igreja, vai embora, porque a situação adversa chegou na vida dele e ele não estava preparado. Não estava preparado. Vamos ver o exemplo de um homem que estava preparado para o sofrimento, e quando o sofrimento bateu na porta dele, ele ficou de pé, ficou firme. O nome dele é Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Não conhecem? Conhecem a história de Jó. Jó era um homem muito rico, muito abençoado, família próspera, muitos filhos, muitas filhas, muito gado, muitas fazendas. E lá no início do livro de Jó, mostra que ele era um homem de oração. Ele orava pelos filhos. Se por acaso algum filho dele tivesse pecado, ele orava pedindo perdão a Deus para que Deus perdoasse o pecado dos filhos. Mas, irmãos, a sorte de Jó mudou. E ele perde tudo. Ele perde tudo. Perde família, perde filhos e filhas, perde os animais que ele tinha, gado, fazenda, e por final perde a saúde. E agora? Como é que Jó vai reagir? Jó estava preparado, irmãos, para enfrentar a adversidade? Estava. Tanto estava que ele disse o seguinte, lá em Jó, capítulo 1, logo no início do livro. Jó, capítulo 1, versículo 20 e 22. Vamos ver o que é que Jó disse? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. Isso aqui é quando ele recebeu a notícia, viu? Que estava tudo acabado, os filhos tinham morrido tudo. Ele, em adoração, ele disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu,
o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Por quê? Porque Jó estava preparado. Jó tinha se armado mentalmente e se preparado para, se chegasse a adversidade, como chegou, ele estava preparado para enfrentar a adversidade. Já a esposa não estava. A esposa só sabia viver na bonança. A esposa de Jó só era aquela crente quando tudo vai bem. Quando a coisa ficou feia, ela disse para o marido: vai e se mata. Olha, era uma crente que não estava preparada. Irmãos, o crente que está preparado mentalmente e na atitude para, se for necessário sofrer, sabia que esse crente, o diabo não tem força contra esse crente? Porque por mais que o diabo faça contra esse crente permanece na presença de Deus. Nenhum sofrimento vai conseguir afastar esse crente da presença do Senhor. Satanás achava que Jó era um crente que só estava preparado para as coisas boas. Tanto que ele disse para Deus: tira dele o que ele tem, tira dele o que ele tem, e você vai ver que ele vai te blasfemar na cara. Foi isso que ele disse para Deus. E depois ainda ele voltou para Deus e disse: não, agora é o seguinte, é porque ainda não foi tocado no corpo dele, na saúde dele. Tira a saúde dele para ver se ele não vai blasfemar. Ó, irmão, Satanás perdeu feio. Porque mesmo depois de tudo, Jó continuou fiel. Jó continuou fiel. Então, se você está armado mentalmente e em atitude para as adversidades da vida, o diabo vai perder a força contra você. Porque ele vai: rapaz, não adianta. Tudo que eu faço, esse crente não blasfema, esse crente não murmura, ele só anda cantando na igreja, em casa, ele adora a Deus. Ah, eu vou esquecer desse crente, eu vou para outro. Ai, não adianta. Não adianta mexer com você. Você vai dizer igual a Jó: não cheguei e não vou embora. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, Satanás ficou com a raiva de Jó. Ele pensou que Jó ia blasfemar, ele pensou que Jó ia injuriar, e ele pensou que Jó ia largar tudo, ia se matar. Mas não. Jó servia a Deus, sabia servir a Deus, tanto na bonança como na dificuldade. Amém? Você sabe servir a Deus tanto na bonança como na dificuldade? Você está aí, sabe? Sabe mesmo? Importante, viu, irmãos? É importante. Quer ver outro personagem da Bíblia que para ele tanto fazia, que ele sabia viver bem em qualquer situação? O apóstolo Paulo. Não é verdade? Olha o que ele disse lá em Filipenses 4, 10 a 13. Vamos ver? Filipenses 10, 4 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele completa dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, Paulo era um homem que entendia que ter muito não era pecado, que ter em abundância não era errado, que ter fartura na mesa não era pecado. Paulo, sabia disso. Agora ele entendia também que
em algumas ocasiões, na vida dele, ele teria que passar por sofrimento. Ele ia ter fome. Ele diz aqui, ó, seja alimentado, seja com fome. Ele sabia que poderia, e provavelmente, irmãos, porque ele fala aqui, provavelmente ele deve ter passado por situações em que ele se viu praticamente sem comida, ou comeu pouco, porque ele diz aqui. Ele falou, né, sei passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Glória a Deus. Paulo era um homem que estava preparado para dormir num colchão maravilhoso ou dormir no chão. Tanto faz. Ah, tem colchão? Vou dormir no colchão maravilhoso. Não tem? Durmo no chão. Amém? Você é assim? Tem colchão, CD, vai na boa. Mas não tem colchão não, tem, vai dormir no chão. Amém? Olha, hoje tem muita comida, tem feijão, tem arroz, tem filé, tem picanha. Amém? Olha, hoje só tem, como é o nome da carne? Hoje só tem chupa-molho. Assim também é. Amém? Glória a Deus, é com a mesma alegria que eu como. É assim? Irmãos, vamos ser honestos. A gente faz uma cara feia, a gente não diz nada, mas por dentro, né? A gente reclama. O nosso eu reclama. A gente reclama, irmãos. Ah, não tem água quente, é água fria mesmo. Olha, você tem que se preparar, porque muitas vezes não é fácil, irmãos. As circunstâncias muitas vezes não vão ser favoráveis a nós. Não vão ser favoráveis, mas não tem nenhum problema. Eu enfrento o que tiver pela frente, eu vou. Tem comida? Amém. Não tem? Amém também. Amém. Né? Tem uma cama boa? Amém. Não tem cama? Amém, meu irmão, amém. Tem que andar pouco? Amém. Vai ter que andar 10 quilômetros? Amém também. Vamos lá, aonde é? É para evangelizar? Eu vou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha, irmão, na nossa primeira viagem missionária, eu nunca me esqueço. A primeira viagem, a gente nunca esquece. A nossa primeira viagem foi para uma cidade chamada Aracatu, depois de Vitória da Conquista. Primeira viagem missionária dessa igreja. Irmãos, foi numa época de seca. Seca terrível lá em Aracatu. Fica no sudoeste da Bahia. E, irmãos, quando a gente chegou lá, a primeira notícia que nos deram: olha, temos uma notícia para vocês. A gente viajou a noite toda, mais de 12 horas de viagem. Não tem água. Amém? Amém! Glória a Deus. E meus irmãos, à noite, quando nos levaram no lugar que a gente ia dormir, era um lugar, eu não sei o que era aquilo ali, não sei se era algum lugar assim, irmão, que era, eu sei que não tinha, só tinha metade do telhado, a outra metade não tinha. E aí, irmãos, os morcegos, era voo rasante, né? Zum, e zum, e ali a gente teve que dormir naquele lugar mesmo. Foi uma viagem assim, a primeira viagem nossa. Mas, amém. Agora, irmãos, se hoje a gente pode chegar numa viagem missionária e ir para um hotel, amém. Amém. Ah, não. Viagem missionária tem que dormir no chão. Quem lhe falou, irmão? Que espiritualidade é essa? Não. Ah, irmão, se tiver um hotel 5 estrelas no sertão e a gente puder pagar, a gente vai para o hotel 5 estrelas. Amém. Glória a Deus. Agora também, se não tiver hotel 5 estrelas, se tiver o chão, a gente dorme no chão também. Amém. Qualquer coisa aí, bota aí que a gente vai. É assim que a gente tem que ser. Não precisa ficar com medo não, de ficar num lugar bom, de comer comida boa. Ei, eu estou pecando, meu Deus, não está pecando não. Aproveita, meu irmão. Aproveita. Aproveita.
Ó, não. Paulo disse, olha, eu sei que tem abundância, mas sei passar fome também. Eu estou preparado internamente para enfrentar qualquer situação. Irmãos, por que Paulo e Silas cantavam na prisão? Por que eles cantavam? Ali, todos os dois machucados, feridos. Provavelmente teriam uma sentença para eles de morte no dia seguinte. Mas eles estavam cantando. Por quê? Porque eles tinham se preparado para o que desse e viesse. Eles estavam preparados para sofrer. Tanto que quando chegou o sofrimento, eles levaram o sofrimento numa boa. Não fugiram, não correram da cadeia. Tiveram até a oportunidade de fugir, não tiveram? Tiveram a oportunidade de correr. Mas quando as portas da prisão se abriram, eles ficaram lá. Não vão fugir não, vão ficar aqui dentro. Porque eles estavam preparados. Porque Pedro, irmãos, e os demais apóstolos disseram lá às autoridades judaicas: importa antes obedecer a Deus do que a vocês, sabendo que com aquela resposta eles poderiam voltar de novo para a prisão, porque eles tinham saído da prisão, Deus tinha libertado eles, voltaram para o templo para falar de Jesus, de novo foram presos as autoridades, e agora eles não importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha, porque eles não se importavam, eles estavam preparados mentalmente para o sofrimento. Amém? É isso que nós temos que fazer, irmãos. Agora você tem que se preparar antes. Como eu falei, tem crentes que só servem a Deus em condições favoráveis. Agora, irmãos, sabia que esse tipo de crente tem pouca utilidade para Deus? Tem pouca serventia para Deus. Deus vai usar esse crente aonde? Se ele não aguenta, se ele não está disposto a passar por dificuldade, como é que Deus vai usar uma pessoa dessa? Pensem comigo, não é verdade? Como é que Deus vai usar uma pessoa dessa, um crente desse? Aí esse crente fica assim, né, só na igreja mesmo, tal, né, porque se a coisa apertar muito, ele geme. Não pode apertar ele que ele vai gemer. Então Deus não tem muita utilidade, para Deus. Uma outra coisa, irmãos, importante: se você está numa situação difícil, né, e tem uma oportunidade de sair dela, saia. Amém? Diga para quem está ao seu lado: se tiver oportunidade, saia. Irmãos, se você está numa situação adversa, claro, você entendendo que isso aí é Deus que está permitindo, né? Você não vai fugir de um problema se Deus está trabalhando na sua vida, tal. Mas isso aí é um propósito de Deus. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, 20 a 21. Olha o que ele diz aos escravos. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó: cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas, se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Ou seja, caia fora, né? Rapaz, deixa de ser escravo. Se você tem a oportunidade, aí aproveita. Amém? Aproveita. Como eu disse, irmão, não vamos ficar correndo atrás de problema, de tribulação. Não. Se elas vierem, vamos estar preparados. Amém? Aí você vai estar preparado. Estar armado mentalmente é estar preparado. Quem anda armado, anda preparado, não é verdade? O pessoal que anda aí armado aí, anda preparado. Então você vai se armar agora espiritualmente. Está armado espiritualmente. E essa ideia, irmãos, que eu falei: crente que passa por muita luta é porque esse crente é santo. Esse crente irmãos, depende. A gente tem que ter cuidado. Aí você vê aquele irmãozinho, né, que não passa por muita luta, né? Aí às vezes a gente tem essa ideia, às vezes, de esse crente não, é porque não está buscando a Deus, ele não é fiel. Irmão, nem sempre é isso. Nem sempre é isso. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de julgamento. Aí a gente vê um irmãozinho aqui na igreja recebendo cesta básica. Esse que é irmão espiritual, recebe cesta básica da igreja. Ele está assim porque ele está, né? Irmãos, tem crente que está passando por prova aí, mas amaldiçoa, xinga, bate o pé, né? Diz para Deus: olha, é a maior, ele não é santo coisa nenhuma.
Porque é na hora da provação que a gente conhece as pessoas. Você sabia disso? Que a gente conhece as pessoas quando elas estão, né, passando pela prova. Porque quando está tudo bem, dinheiro no bolso, dinheiro na poupança, né, tudo bem, todo mundo é crente. Agora, quando o crente está passando por provação, irmãos, aí é que a gente vai conhecer. Jó era um homem de Deus antes de perder tudo? Era. Mas, irmãos, ele era rico, ele não passava por problemas. Ele era homem de Deus? Era rico, não tinha problemas, tinha uma família muito abençoada, né? Não tinha problema de alimento, comia do bom e do melhor. Era crente? Era. Continuou crente depois que perdeu tudo? Continuou. É isso que a gente não pode, né, caracterizar, dizer, olha, crente que passa por muita luta é porque é espiritual. Até porque, irmãos, essas lutas podem estar sendo provocadas por ele mesmo, viu? Tem sofrimento que é por causa da causa de Deus. Tem sofrimento que a gente causa a nós mesmos. Então tem que separar uma coisa da outra. Ah, eu estou com tanto problema, mas você que procurou. Você que foi se meter. Deus não tem nada a ver com seus problemas. Esses problemas não é porque você está fazendo a vontade de Deus. É ao contrário, é porque você está fora da vontade de Deus às vezes. Então, vamos ter cuidado para não espiritualizar. Como eu falei, sofrimento, santidade. Sofrimento não é sinal de santidade. Não é. A gente repara na Bíblia que tem pessoas que sofreram, mas não é porque eram santas não, porque estavam querendo fazer a vontade de Deus não. Sofreram por elas mesmas, porque não estavam fazendo a vontade de Deus. Aí sofreram muito. Sofreram bastante. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Nós temos que examinar, irmãos, mais de perto a situação. Por que está acontecendo isso? Qual é a minha reação a essa situação? Como é que eu reajo aos problemas? Se eu reajo reclamando, na adversidade, murmurando, é porque eu não estava o quê? Preparado, irmãos. O povo de Israel no deserto, quando aparecia uma adversidade, eles reclamavam. Eles não estavam mentalmente preparados para situações adversas. Eles não estavam preparados. E meus irmãos, como isso é importante, a gente estar preparado, né? Pode ser, como eu falei no início, que você nunca venha a ter falta de nada. Nunca falte comida na sua casa, nunca falte roupa. Amém, amém. Glória a Deus. Você não precisa ficar procurando coisa para contar, testemunho de miséria na igreja. Não, irmão. Não. E aí, meu irmão, como é que vai? Aí você tem até vergonha de dizer que está tudo bem, né? Porque quando você diz, está tudo bem, está maravilha, meus filhos estão com saúde, está tudo perfeito, tenho dinheiro, tenho tudo, tenho um bom marido, tenho uma boa esposa. Você não está servindo a Deus direito. Não, irmãos, por que isso? Não é verdade? Para que mentir? Está tudo bem. Eu tenho comida muita, tenho roupa muita, né? Tenho muito. Porque Deus tem me abençoado, amém? Deus tem me abençoado, não tenho vergonha disso não, né? Então se você ouvir um crente falando isso, não faça, não tenha um mau conceito dele, né? Já aquele outro, coitado, que anda pedindo, chora, me engano, às vezes, ele não está preparado. Às vezes o crente que não passa por provação está mais preparado do que o crente que está passando por provação. Ele está mais preparado para sofrer do que o crente que está sofrendo. Porque isso depende de uma atitude interior. De uma atitude interior. Então você precisa ter essa atitude diante das contrariedades da vida, diante das adversidades da vida, diante das perseguições, diante dos problemas. Você já vai estar preparado e saberá enfrentar qualquer situação dessa ruim. E nada vai te abalar.
Você vai permanecer na presença de Deus. Amém? O salmista não disse, irmãos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, nada vai me faltar, não é verdade? Agora, se no decorrer de eu estar fazendo a vontade de Deus vier o sofrimento, eu vou rejeitar? Não, eu não vou rejeitar. Eu vou aceitar de bom grado. Paulo disse aos Filipenses, quando estava preso: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Olha, irmãos, a prisão não tirou a alegria de Paulo. Tirou? Cadeia tirou? Chicotada tirou? Não, ele continuava alegre. Glória a Deus. Porque ele estava armado espiritualmente. E contra um crente armado espiritualmente, o diabo, o que é que eu faço mais? O que é que eu faço mais com esse crente? Ele não murmura, ele não blasfema, ele está sempre alegre. E olha a situação dele, está difícil, mas ele continua na igreja, ele continua servindo ao Senhor, ele continua no ministério, ele continua adorando ao Senhor. Eu não posso fazer mais nada. Ó. Você quebra as forças de Satanás. Você quer quebrar as forças de Satanás na tua vida? Pronto. Pronto. Satanás, tu não pode tirar nada de mim. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada. Pronto. Tudo que eu tenho, Satanás, é de Deus. Eu não tenho nada. Você vai tirar o que de mim se eu não tenho nada? Ah, é mesmo, rapaz. Satanás, é mesmo. Eu não vou tirar nada se você não tem nada. Glória a Deus. E o que eu tenho não é meu, Satanás. É de Deus. Ah. Aí você está livre, você está livre para viver na presença do Senhor. Amém? Você está livre, confiando no Senhor, buscando o Senhor, né? Se vier prova, amém. Se não vier, amém. Glória a Deus. Se tiver colchão bom, amém. Se tiver dormir no chão, amém. Se tiver comida, amém. Se te passar fome, amém. Por quê? Né? Você está fazendo a vontade de Deus. Então, para onde você olhar, tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo bem comigo. Olha, irmãos, somos assim? Precisamos ser assim, irmãos. Deus quer que sejamos assim. Você está preparado para receber as bênçãos de Deus? Hein? Você está preparado para prosperar? Amém. É bênção, irmãos. Esteja preparado para ser abençoado. Interessante, tem crente que não se prepara para ser abençoado. Está escrito, abra a tua boca na Bíblia e eu a encherei, viu? Você tem que estar preparado, irmãos. Se preparado para a bênção também, para ser abençoado. Para prosperar. E não ficar com medo, não rejeitar se isso acontecer na sua vida. Então, vamos ler de novo o texto de 1 Pedro. Bota o texto aí de novo, 1 Pedro 4:1. Olha o que diz o texto. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, ou seja, fisicamente, armem-se também do mesmo pensamento, ou seja, tenham também a mesma atitude. Interessante, irmão, Jesus tinha horas que Jesus comia bastante, não comia? Comia, quando ele ia para a festa. As festas, Jesus ia muito nas festas, tinha muita comida nas festas. Mas Jesus também fazia jejum? Fazia, fez um jejum de 40 dias. Olha, ele sabia comer bem, Jesus comia direitinho, né? Gostava das festas e comia bastante. Mas também Jesus jejuava 40 dias. Amém? Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. O difícil é achar o equilíbrio. O difícil é achar o meio termo. É você não ir pender nem para um lado nem para o outro. Você é uma pessoa equilibrada. Você sabe conviver nos dois mundos. No mundo bom, da bonança, no mundo do que vai tudo bem, mas você também sabe conviver com os problemas. Você vai para lá, vem para cá, um dia está aqui, um dia está lá, um dia está lá, outro está aqui. Não tem problema, você é fiel ao Senhor. É isso que Deus quer da sua vida. Que você seja um crente assim. Amém?
Vamos orar. Glória. Diga, Senhor, eu quero estar armado com esse pensamento. Pode ficar de pé, a gente vai orar. Você vai pedir isso a Deus. Glória a Jesus. Aí se na próxima quarta-feira você chegar aqui, ou no domingo, você tiver que sentar no chão, amém. Eu disse, irmão, não tem mais cadeira não, a gente vendeu todas as cadeiras. Amém? Glória a Deus. Amém. E se eu dissesse a vocês, eu não disse isso, né? Porque graças a Deus vai ter. Olha, irmão, não vai ter mais garagem nenhuma para quem tem carro. Estacione aí onde você achar. Amém? Amém. Olha, você ia dar amém mesmo, você que tem carro? Eu vou sair dessa igreja. Não tem carro, não tem estacionamento no meu carro, eu vou dar no pé. Olha, tem que aprender, viu? Irmão, sabe que Deus às vezes faz uns testes com a gente só para saber. Deus faz uns testes só para saber, viu? Até onde vai essa nossa espiritualidade, viu? Espiritualidade que parece um castelo de areia. Quando bate a onda, olha, um castelo na areia, né? Vai embora. Será que Deus não está testando a sua espiritualidade, não? Deus tem, olha, muita coisa boa para você, viu? Mas Ele está fazendo um teste para ver se você é fiel. Como você é fiel no muito, Ele quer saber se você é fiel no pouco, viu? Porque quem é fiel no pouco, Deus vai colocar muito. Amém? Então começa a dar glória a Deus agora. Se você está na luta, né? Eu creio que tem gente aqui na prova, né? Eita, que prova, pastor. E eu creio que tem gente aqui que está numa boa, está né? Está numa tranquilidade. Deus falou para os dois grupos, viu, hoje, viu? Deus falou por dois grupos. Para os que estão na boa, para os que estão numa luta terrível. Porque você que está numa luta terrível, amanhã pode estar numa boa. E você que está numa boa, pode amanhã estar numa luta terrível. Mas estando numa luta terrível, ou estando numa boa, você vai louvar o Senhor de qualquer jeito. Amém? Não importa mais, está na boa, está na ruim. Glória a Deus. Porque a minha alegria é no Senhor. Amém? Feche seus olhos. Olha ao Senhor. Oh Deus. Peça perdão a Deus porque você tinha esse pensamento, né? Que está numa boa é pecado. Que ter roupa bonita é pecado. Que ter sapato bom é pecado. Peça perdão, não tem nada de pecado não. E agora você vai se armar desse pensamento. Ó Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu não estou aqui para buscar sofrimento. Não, eu estou aqui para buscar a tua vontade. Agora, se a tua vontade implica eu passar por algum sofrimento, eu vou também. Vou passar e isso não vai me atrapalhar. Ó Deus, queremos tomar em consideração essa palavra de Pedro, que foi tão importante para nós, que nós devemos nos armar mentalmente desse pensamento. Devemos ter essa atitude, ó Pai, que se for o caso, se for necessário passarmos por sofrimento, estaremos preparados. E Satanás não poderá nos afastar do Senhor com sofrimento, com luta, não poderá. Porque nós seremos crentes em qualquer situação. Aceitamos, ó Pai, as duas situações. Aceitamos a fartura, aceitamos os bens, aceitamos, ó Pai, o conforto, mas também, se for necessário, se for preciso, para fazermos a tua vontade, aceitamos a escassez, aceitamos os problemas,
Ó Deus, nos ajuda a sermos crentes assim, como Paulo foi, como Jó foi, como muitos servos do Senhor foram. Que cada crente que está aqui nessa noite possa estar armado mentalmente, e que possa estar preparado como Jesus estava preparado para sofrer, e Ele sofreu e estava preparado. Muito obrigado, ó Deus. Continua nos abençoando nessa noite. Continua, ó Deus, falando ao nosso coração. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém? Diga para o seu irmão agora: estejamos preparados para tudo. Glória a Deus. Eu agora, bota a palma para Jesus. Amém. Eu agora sei que posso contar com os irmãos para tudo, amém? Para qualquer missão, até aquela que foi impossível, amém? Você vai aceitar de bom grado, amém? Glória a Deus, né? Quem for para viagem missionária, né? A gente, olha, você vai evangelizar numa aldeia aqui a 3 km, 4. Glória a Deus. Eu vou, pastor, glória a Jesus. Aleluia.